A Grand Line não é um mar que qualquer pirata possa navegar, e por isso diversos bandos piratas acabam sendo dizimados antes mesmo de chegar na primeira ilha da sua jornada. Milhares e milhares de bandos piratas têm o seu fim na Grand Line, e isso não é algo que acontece só com bandos fracos, mas com bandos extremamente fortes também. Nesse vídeo eu vou te explicar como cada bando pirata foi destruído ou acabou em One Piece. E se você ficou curioso, segue comigo, já deixa o like, eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. Piratas Bellamy. Um bando pirata que a gente viu ser introduzido, lutar contra o Chapéu de Palha, ser derrotado e ser destruído, mas não percebemos, foi o bando do Bellamy. Um bando que atacou o Chapéu de Palhas na ilha de Jaya, mas acabou sendo destruído após o Bellamy ser derrotado pelo Luffy com um único soco. O seu fim se deu quando o Doflamingo, sabendo da derrota do Bellamy, foi até Jaya para castigar ele por ter meio que desmerecido a sua bandeira, a bandeira que o Doflamingo cedeu para que eles pudessem usar. Nessa ocasião, o Doflamingo fez os Sarks lutar contra o Bellamy em um momento que a gente até imaginava que o Bellamy teria morrido. Mas depois do time skip com o reencontro do Luffy com o próprio Bellamy, a gente viu o Bellamy sozinho, dizendo que teve diversas aventuras, e que agora ele estava cavando uma vaga no bando do Doflamingo, o que pode querer nos dizer que o seu bando foi desfeito ainda lá em Jaya, e quando ele estava em Dressrosa, ele já não tinha mais bando. Bando da Bonnie. Outro bando que acabou foi o bando da Jelly Bonnie. Já no arco de Egghead, ela aparece sem nenhum navio, todos os seus tripulantes estão desaparecidos e ela não tem mais bando. Um bando que é formado por pessoas normais que eram conhecidos da Bonnie e do próprio Kuma, que ajudaram a Bonnie criança, que a gente sabe hoje em dia que ela é uma criança, a reencontrar o seu pai, e acabou que eles se tornaram piratas. Então, já no início de Egghead, o seu navio foi destruído e essas pessoas estão desaparecidas, a gente não sabe o que aconteceu com elas. Piratas Rumbar. Um bando que acabou e foi extremamente triste ver o fim desse bando foi o bando do Brook, que eram os Piratas Rumbar. Um bando focado em músicos, que navegou para a Grand Line em busca de dar uma volta no mundo. Na sua jornada, eles encontraram uma pequena baleia e batizaram ela de Laboon, e prometeram que um dia dariam uma volta no mundo e voltariam para reencontrar ela. Só que o que eles não notavam, ou não tinham notado, era que os perigos na Grand Line eram extremamente absurdos, o nível de poder era muito superior ao deles, e por isso o bando acabou sendo desfeito ou dizimado. O primeiro racha nesse bando foi quando parte da tripulação pegou uma doença que era até então considerada incurável. E aí eles não poderiam ou não teriam como continuar a jornada. Então o bando foi dividido em metade deles que continuaria a jornada e metade que tentaria sair da Grand Line em busca de uma cura. Inclusive o capitão da tripulação estava infectado e em uma despedida emocionante eles acabaram se separando. A outra parte do bando continuou, liderados pelo Brook. Eles ganharam fama e o Brook até ganhou uma recompensa, mas quando eles chegaram no Triângulo de Florian, eles acabaram sendo emboscados e todos foram mortos envenenados. Ou morreriam envenenados, não teria o que fazer. Então o fim do bando se deu com todos eles cantando uma canção emocionante para que quando o Brook reencarnasse com seu poder de Akuma no Mi, ele pudesse reencontrar Laboon e tocar essa última canção para ela, para mostrar que eles não esqueceram a sua promessa e que eles iriam realmente dar uma volta ao mundo para reencontrar Laboon lá nos Cabos Gêmeos. Esse aqui foi o fim de um bando pirata que emocionou muita gente e foi extremamente triste. Piratas Don Quixote. Outro bando pirata que também acabou foi o bando do Doflamingo, depois que ele foi derrotado pelo Luffy e todos os seus membros foram presos, inclusive o Doflamingo. A gente tem certeza disso com o Vegapunk, confirmando que foi até Impel Down e copiou ou pegou o sangue, a amostra de sangue, de alguns prisioneiros que faziam parte desse bando. Inclusive, uma das Akuma no Mi que ele conseguiu copiar foi a Akuma no Mi do Sr. Pink. Então isso significa que o bando do Doflamingo, ou a maior parte dele, está em Impel Down.
inclusive com o Doflamingo lá. Foi por isso que esse bando teve o seu fim. Piratas do Coração. Outro bando pirata que foi exterminado recentemente foi o bando do Law, quando eles enfrentaram ou bateram de frente com o bando do Teach ou parte dele, já que o próprio Teach estava esperando ali em uma ilha para encontrar qualquer um dos supernovas que tivessem saído de Wano, para que ele pudesse roubar os poneglyphs. E foi exatamente isso que aconteceu. Na batalha entre eles, nós temos ali uma coordenação do bando do Law, mas que não chegava nem perto do bando ou da força do bando do Barba Negra, já que todos eram akumados. A gente tinha como força ofensiva só o Law, que lutou até o último instante, mas acabou não conseguindo vencer e foi derrotado no final. Inclusive o seu navio, que é o Polar Tang, foi destruído e vários dos membros foram derrotados. O Law só não morreu nessa situação porque o Beppo usou o modo Sulong, acabou pegando o Law e fugindo da ilha, junto com seu capitão, à procura de uma vingança futura ou algo parecido. Então o bando do Law foi exterminado. Piratas Kid. Outro bando que também foi dizimado foi o bando do Kid. Depois que eles tentaram atacar Elbaf, tentaram dizimar ali a tripulação ou os comandantes do Shanks, que o Shanks protege porque a maioria deles é fraco. O Shanks percebeu isso com seu haki de observação futura, viu que o Kid mataria ou destruiria uma frota inteira e com um só ataque que foi One Hit KO, ele dizimou o bando do Kid, inclusive derrotando o Kid com só um ataque. Então Shanks ainda teve tempo de pegar a cópia dos Road Poneglyphs que eles tinham e o navio com o bando completo foi totalmente dizimado ou obliterado por um Hakoku absurdo de Dory e Brog. Dizimou e destruiu todo o bando do Kid. Bando do Moria. O Moria é um caso interessante em One Piece porque ele teve a destruição do seu bando 2 vezes. A primeira foi quando ele era um supernova e a outra foi depois que ele foi derrotado pelo Luffy. A primeira vez ele era um supernova bastante forte que até participou da execução do Roger. E após isso, após o início da Grande Era dos Piratas, ele navegou com tudo para se tornar um dos figurões no Novo Mundo. Só que ele tentou bater de frente com um homem que viria a se tornar a criatura mais forte do mundo de One Piece em um ano. E o resultado disso foi ter todo o seu bando dizimado e obliterado. Todo mundo morreu, menos o Moria. Esse episódio foi tão marcante na sua vida que após isso ele resolveu apelar para cadáveres, porque cadáveres não podem morrer, então se ele der vida a eles, esses cadáveres vão continuar lutando mesmo que recebam ataques fatais. Ele não vai precisar sofrer ao perder seus companheiros. Já a segunda vez que seu bando foi desfeito foi depois que eles foram derrotados pelo bando dos Chapéus de Palhas, e aí eles foram obrigados a deixar Thriller Bark. Mas como o Gekko Moria continuou sendo um Chichibukai, foi obrigado a lutar na Guerra de Marineford, onde foi dado como morto. Com isso, sua tripulação se desfez, o Absalom se tornou um repórter, mas acabou morrendo, e a Perona, por exemplo, ela foi morar com o Mihawk, porque achava que o seu capitão tinha sido morto. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui a gente tem uma playlist completa só com curiosidades sobre One Piece que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, o link vai estar no card aqui em cima para vocês. Piratas das Feras. Outro bando que também acabou recentemente foi o bando do Kaido com a derrota do seu capitão e da maioria dos seus comandantes. A primeira coisa que a gente pode dizer é que não se sabe o que aconteceu com o Kaido, se ele realmente morreu ou não, mas mesmo que ele não tenha morrido, o seu bando já se desfez. Os seus principais comandantes, por exemplo, estão presos na prisão de Udon e eles não vão sair tão cedo de Wano ou dessa prisão. Agora, os mais abaixo deles, alguns foram mortos na guerra propriamente dita, e outros, como por exemplo o Apu, traiu o bando. Ele não se importou de virar a casaca depois que o Kaido foi derrotado. O próprio Basil Hawkins aparentemente morreu. O X-Drake já voltou para a marinha porque foi revelado que ele é capitão da SWORD. O Rusu apareceu recentemente na história de capa da Yamato arrumando confusão em Wano, e acabou sendo derrotado facilmente por ela. Uchi e Page One foram salvos pela Yamato, e agora são seguidores dela, então mesmo que o Kaido volte com vida, o seu bando já se desfez, não tem muito o que ele fazer.
Piratas Spades. Aqui no canal eu já comentei como o Ace comeu a Mera Mera no Mi, como o Masked Dulce, que é o seu comandante, quase comeu a Mera Mera no Mi, e agora chegou a vez de contar como o seu bando se desfez. Porque esse era um bando pirata que estava crescendo muito na Grand Line, até que o Ace batesse de frente com o seu maior desafio, que era o homem mais forte do mundo, o Barba Branca. Nesse momento, o Ace viu que ele com sua força não conseguiria vencer de forma alguma, então ele criou uma parede de fogo para proteger os seus companheiros, para que eles pudessem fugir, enquanto o Ace se sacrificava para lutar contra o Barba Branca. E aqui já seria o fim do seu bando, porque eles perderam ou perderiam seu capitão. Mas depois que o Ace foi derrotado, eles voltaram e foram derrotados também. E todos foram colocados no bando do Barba Branca, não só o Ace. No momento em que a gente vê o Ace sendo aceito pelo bando do Barba Branca, todos os seus companheiros arrumaram funções no navio do Barba Branca, então parece que o bando se desfez ou se diluiu no bando do Barba Branca. Mas esse aqui ainda não era o fim dos Piratas Spades, só foi realmente o fim a partir do momento que o Ace foi aceito e se tornou o segundo comandante da tripulação do Barba Branca. Mas antes que isso pudesse acontecer, o Ace teve uma conversa com seus antes-tripulados ou com a sua tripulação, onde ele fala sobre a sua decisão, que era de ficar no bando do Barba Branca, mas que não ia obrigar ninguém a ficar no bando também. Só que todos os seus companheiros aceitam continuar no bando do Barba Branca. Então, em uma cerimônia muito linda, onde o Ace pega a bandeira dos Piratas Spades e incendeia ela, toda a tripulação se despede do bando, porque agora eles fazem parte do bando do homem mais forte do mundo, dos Piratas do Barba Branca. Piratas Roger. Depois de adicionar o Oden à sua tripulação, o Roger finalmente deu uma volta ao globo e encontrou a última ilha, encontrou Laftel, encontrou One Piece, e depois de ver todo aquele tesouro, ele simplesmente riu. Eles riram como se não houvesse amanhã, e batizaram essa ilha como Laftel. Após isso, todos pensaram que eles iriam continuar suas aventuras, mas no caso Roger estava morrendo e precisava utilizar aquele fogo, aquela última fagulha da sua vida para incendiar o mundo. E com isso, a única decisão possível para ele era encerrar o bando. E foi exatamente o que aconteceu. Naquele momento, os piratas do Roger foram desfeitos e cada um seguiu seu caminho. O primeiro a deixar o bando foi o Roger, que se despediu da sua tripulação sem que ninguém derramasse uma lágrima, já que essa era uma despedida entre homens, então eles não poderiam chorar de nenhuma forma. Depois foi o Oden, que ficou em um ano e todos se despediram dele também. E após isso, cada um foi para o seu canto e o bando finalmente se desfez. Piratas do Barba Branca. Muita gente pensa que com a morte do Barba Branca o bando se desfez, mas não foi bem assim. Com a morte do Barba Branca, o Marco assumiu o comando do bando e estava planejando levar ele adiante, porque queria carregar o legado do seu pai e todas as ilhas que se apoiavam nele. Ele queria proteger tudo que um dia o seu pai protegeu. Só que isso não foi possível porque o Teach, o Barba Negra, sabia sobre todos os territórios e negócios do Barba Branca. Então ele invadiu e derrotou todo mundo. Ele chegou, dizimou e arrasou os remanescentes do bando do Barba Branca. Então eles foram meio que obrigados a encerrar o bando, porque o bando do Barba Negra dominou tudo e tomou todos os territórios para si. Inclusive com isso, o Barba Negra se tornou o novo Yonkou. Mas se ele não tivesse atacado, o Marco teria continuado ou seguido em frente com o bando e teria segurado todo o legado do seu pai. Piratas Rocks. Para fechar essa lista, nós temos o bando pirata mais forte que já existiu, que era comandado pelo Rocks, um homem extremamente forte e absurdo, que era rival direto do Gold Roger. Eles travavam batalhas absurdas. O fim desse bando se deu lá no incidente de God Valley, onde nós temos ali uma caçada dos Tributos às pessoas da ilha, que vão se tornar escravas e vão até morrer depois, tudo isso valendo Akuma no Mi, porque as pessoas que ganhavam esse torneio seriam agraciadas com Akuma no Mi. Só que o plano de uma criança fez vazar esse torneio e piratas e até a marinha invadiram a ilha. Inclusive os piratas do Roger, os piratas Rocks, a marinha com o Garp e teve uma batalha generalizada,
que resultou no desaparecimento ou extinção daquela ilha e com a morte do próprio Rox. Com a morte dele ou do capitão, o bando não tinha mais por que existir, até porque esse bando era formado por pessoas que cada um queria ser o capitão, então eles não se davam bem e brigavam bastante, mas com Rox como capitão, eles decidiram continuar navegando juntos, mas a partir do momento em que ele morreu ou que ele desapareceu, o bando se desfez e cada um foi para um canto, e os 4 ou 3 principais, 4 na verdade, que se destacaram se tornaram Yonkous depois, que foi o Barba Branca, Big Mom, Kaido e o Chique. Todos eles a gente pode considerar como Yonkous depois que o Roger morreu, e eles faziam parte do bando dos Piratas Fox. Mas agora eu quero saber de vocês, qual dos bandos que eu citei aqui teve o seu fim mais trágico? Qual que você se entristeceu mais? Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo outros vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!